Nós estamos falando sobre as 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas são proféticas, mas todas elas apontam para coisas, para realidades, para princípios espirituais, para nós hoje. E hoje nós vamos falar sobre a terceira igreja, a terceira carta, né? A terceira igreja, a igreja de Pérgamo. E eu gostaria muito que você realmente viesse para os cultos, nesses domingos assim, que a gente está falando sobre as igrejas, viesse realmente com esse coração para ouvir, para aprender, porque o Senhor Jesus tem algo para falar ao nosso coração acerca dessas igrejas. O meu alvo nesses dias é falar para os irmãos sobre o que nós podemos aprender com essas igrejas acerca do vencedor, porque todas as cartas, em todas elas existe uma promessa no final para aqueles que vencerem, ao que vencer. Eu tenho enfatizado isso com você para que você realmente entenda, absorva isso. Dentro da igreja, não são todos os crentes que são vencedores, vai ter crente que não vai vencer, ele não deixa de ser crente, como eu falei aqui na semana passada, lembra? Ele não deixa de ser crente, mas muitas vezes ele vai sofrer o dano da segunda morte, como Paulo disse lá no livro de 1 Coríntios, né? Ele não vai para o inferno, mas ele vai ser salvo como que através do fogo. Por quê? Porque o crente que não é vencedor, ele vai acabar sofrendo uma disciplina de Deus. Só que nós hoje temos a graça e o privilégio de poder entender a palavra e de poder viver a palavra hoje aqui, para que você e eu possamos chegar no tribunal de Cristo e ouvirmos o Senhor nos chamar pelo nome, dizendo para mim e para você, servo bom, fiel, entregando para nós o galardão. Eu quero isso. Quantos querem isso aqui? Diga amém. Então por isso essa série é uma série que eu estou falando sobre, então, aquele que vencer, o vencedor. Então eu quero falar com os irmãos hoje sobre a igreja de Pérgamo, né? E vamos ler o texto então, coloca para mim aí Apocalipse 2, do verso 12 ao 17, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, olha isso, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha os nicolaítas de novo aqui, irmãos. Portanto, arrependa-te, e se não eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem falado conosco, tem falado com a tua igreja nesses dias. Eu oro para que hoje o Senhor possa realmente ter liberdade entre nós, e que o Senhor fale conosco, ó Pai, acerca da igreja de Pérgamo, Pai. Dá para mim palavras espirituais que possam traduzir as verdades do Espírito no coração de cada irmão que está aqui, que vai estar no culto da noite, Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Nós queremos entender, nós queremos aprender a sermos uma igreja de vencedores, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos, glória a Deus. Você está comigo aí nessa manhã, amém? Amém. Queridos, então nós estamos falando nesses dias sobre as igrejas, né? Vamos repetir as 7 igrejas aqui, vamos lá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas, então são 7 domingos falando sobre as igrejas. Nós estamos no terceiro. Nós vimos que profeticamente Éfeso, a primeira igreja, aponta para a igreja do primeiro século,
A igreja do tempo dos apóstolos. Uma igreja que tinha obras, tinha labor, tinha perseverança, mas a exortação para essa igreja é que eles abandonaram, perderam, né, o primeiro amor. Na semana passada, a gente foi ministrado sobre os irmãos da igreja de Esmirna, né, e vimos que essa igreja representa a igreja perseguida do segundo, terceiro século. E essa igreja não recebe elogio, nós vimos semana passada, também não recebe repreensão da parte do Senhor. Ela não tem obras porque também nem podia, porque foi a igreja mais perseguida da história. Vemos que aqueles que foram os vencedores ali pagaram com a sua própria vida o preço para seguir a Jesus. Aqueles irmãos ali de Esmirna, de fato se sacrificaram por Jesus. E aí a gente até compartilhou nas células, né, sobre isso. Né, nós estamos de fato dispostos a nos sacrificar por Jesus, né? Porque é isso que nós aprendemos com os irmãos da igreja de Esmirna. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre a igreja de Pérgamo. Então a igreja de Pérgamo, que nós acabamos de ler aqui, profeticamente, ela vai representar a igreja do 4º e do 5º século, ok? O período em que a igreja se uniu com o Império Romano. Olha que louco isso, irmãos. Eu estava meditando ontem, estava até conversando ontem, né, com o seu Nivaldo sobre isso, que na igreja de Esmirna, por 2 séculos, nós vemos a igreja sendo perseguida por Roma. Vemos os crentes sendo presos, maltratados, mortos, né, daquele jeito. Mas agora, na igreja de Pérgamo, que representa a igreja do 4º e do 5º século, virou um negócio. E agora a igreja, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano ali com Constantino. Conta a história, irmão, se você gosta de história, Constantino agora é uma história já mais recente, até na escola é estudado. E a história conta que Constantino, que era o imperador romano, ele teve um sonho, ou uma visão, né? Não se sabe ao certo se foi um sonho ou uma visão. E nesse sonho, nessa visão, ele sonhou, ele viu um sinal no céu. E qual era o sinal que ele viu? O sinal da cruz. E eles, né, o Império Romano era um império de guerras, né, faziam muitas guerras. E eles estavam para ir para uma guerra, e Constantino, então, conta a história, né, que leva uma cruz, então, e eles vão confiados no sinal da cruz. E eles vencem a batalha. E então Constantino, que era o imperador de Roma, ele, depois dessa batalha que eles tiveram a vitória, confiado ali no sinal da cruz, né, ele sabia que a cruz era um dos símbolos também do cristianismo, Jesus tinha morrido na cruz, enfim, ele torna então o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. Então, da noite para o dia, o cristianismo, os crentes, a igreja que era perseguida, massacrada, morta, agora torna a religião ali oficial do império. Você sabe, é um negócio muito louco. E se você for para acompanhar, quando João escreve, quando o Senhor Jesus fala com João, João escreve as cartas, tudo isso aqui que estou falando para os irmãos eram coisas que haveriam de acontecer séculos depois. Veja como a Bíblia é linda, veja como a Bíblia é um livro realmente inspirado por Deus. E foi exatamente isso, então, que aconteceu. Então, a palavra Pérgamo, irmão, significa altura ou elevação. Então, por que o nome Pérgamo significa elevação, elevado ou altura, né? Porque é a época de Constantino em que a igreja foi elevada como a religião oficial do Império Romano. No final de cada uma das cartas, irmãos, existe ali uma promessa, como eu tenho falado aqui semanalmente para os irmãos, para o vencedor. Então vamos só recapitular aqui. Na primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso, qual era a promessa para o vencedor lá? Né? A Bíblia fala, ser um vencedor em Éfeso, a Bíblia fala que é ter obras, ter labor, perseverança, provar os que se dizem homens de Deus e não são, suportar pressão, tribulação e restaurar o primeiro amor, e viver no primeiro amor.
e, por fim, rejeitar todas as obras dos nicolaítas. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas as obras dos nicolaítas, né? Nicos e laicos, que é dominador do povo comum, ou seja, são aqueles do clericalismo, né? Que dentro da igreja, alguns só que são os ungidões, e os outros não são nada. Alguns podem tudo, podem orar, mas os outros não. Isso é obra dos nicolaítas. No Novo Testamento isso não existe, porque cada crente é um sacerdote. Cada crente é um ministro. Você está comigo nessa manhã? Foi isso então da igreja de Éfeso. Na igreja de Esmirna, o que é ser um vencedor lá? Nós vimos semana passada. Passar pela pobreza, mas uma pobreza que trouxe riquezas diante de Deus para eles. Rejeitar os ensinos judaizantes da sinagoga de Satanás. E suportar a tribulação de 10 dias. Que muitas vezes a gente vai passar. E agora nessa terceira carta nós vamos ver então, quem são os vencedores aqui de Pérgamo? Quem são os vencedores de Pérgamo? Dessa igreja que aponta então para a igreja do 4º, 5º século, a igreja que agora se torna a religião oficial do Império Romano, a igreja que foi elevada, que se misturou com a política, essa é a verdade. Vamos ver então, quem são os vencedores na igreja em Pérgamo, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, coloca para mim no telão, em primeiro lugar o vencedor aqui em Pérgamo é aquele que guarda o nome e não nega a fé. Para você acordar aí de manhã, diga comigo assim: o vencedor é aquele que guarda o nome e não nega a fé. Amém? Olha lá o texto, vamos reler só esse versículo aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, onde Satanás habita. Então, para a igreja de Pérgamo, o Senhor se apresenta, né, de uma maneira meio estranha. Os irmãos lembram também que eu estou ensinando, repetindo, porque a gente aprende por repetição. Para cada uma das cartas, o Senhor Jesus se apresenta de uma maneira. Foi assim com a igreja de Éfeso, foi assim com a igreja de Esmirna. Geralmente ele se apresenta baseado na necessidade daquela igreja. Então a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio dos candeeiros e que sustenta a estrela na mão. Os candeeiros são as igrejas e a estrela são os líderes das igrejas. Na igreja de Esmirna, a Bíblia diz que ele se apresenta dizendo: eu sou o primeiro, sou o último, eu morri, mas ressuscitei. Por que Jesus falou isso para a igreja de Esmirna? Porque aquele povo morriam por causa do evangelho. Morriam nas arenas, morriam queimados, né? Então Jesus se apresenta baseado nessa necessidade. E agora na igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na sua boca. Uau! Então, a espada na boca é para julgamento. A espada afiada fala do julgamento. Para uma igreja que se envolveu politicamente e se afastou do propósito de Deus. Você sabe, essa história de igreja e política não dá certo, isso aí não é de hoje. Você pode ter a sua opinião, é claro, e eu vou respeitar. Eu respeito, está tudo certo. Mas, veja irmãos, isso aqui está na Bíblia. Quando Jesus percebe, na verdade, esse envolvimento da igreja se elevando com o Império Romano, que era, né, quem dominava naquela época, o Senhor se apresenta para essa igreja dizendo: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes na boca. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ignorar a política. Não, você é cidadão, você tem que votar, você tem que saber quem você vota, né? Mas eu estou dizendo de se envolver. A igreja sendo uma só com a política, isso não é legal, não é de Deus. Quem está comigo, diga amém. Essa igreja, irmãos, ela está localizada onde habita o trono de Satanás. Olha isso. O Senhor fala, João escreve, o Senhor que falou para João escrever, dizendo então para escrever para os irmãos da igreja ali em Pérgamo, que ele sabia que a igreja ali estava exatamente onde tinha o trono de Satanás. Essa igreja foi conduzida, irmãos, a um casamento com o mundo e o paganismo, que na verdade é um adultério espiritual. Lá em Pérgamo, se você procurar no próprio Google mesmo,
É muito legal, porque está tudo ali o que eu estou te falando. Tem coisas boas na internet às vezes, né? Quando você quer fazer uma pesquisa rápida, você acha. Só não faça isso agora, depois em casa você faz, agora você presta atenção aqui. Mas é o seguinte, nós vamos ver que se concentrava ali em Pérgamo, no 4º, 5º século, se concentrava então várias coisas do paganismo. Em Pérgamo estava ali o único templo fora de Roma, que foi autorizado para adoração do imperador. Então eles eram cristãos, mas tinha um templo que era para adorar o imperador. Lá havia também um grande templo a Zeus, né, o Salvador, para sua adoração, e também tinha uma torre à sua honra. Lá também era adorado o deus Escolápios, né, o deus da cura, que é simbolizado ali por uma serpente, uma forma de cobra. Aquele lugar, irmãos, Pérgamo, aquela cidade, era uma cidade onde tinha muita idolatria, muito paganismo, fazia parte do Império Romano, a religião oficial era o cristianismo, mas as pessoas de fato ali não eram crentes, irmãos. Esse foi o problema. Quando você vai estudar ali, você vai perceber o seguinte: o cristianismo não era a religião oficial, pelo contrário, eram os perseguidos, aqueles que eram presos e mortos. Aí tudo bem, nós vamos ver então Constantino tendo aquele sonho, aquela visão. Ele agora chega e dá uma carteirada e fala: não, agora o cristianismo é a religião oficial. E aí as pessoas então falam: então tudo bem, se o nosso imperador está falando. A história conta que ele dava até algumas moedas de prata e pão para as pessoas, para elas se tornarem cristãs. Ou seja, aonde que eu quero chegar? Muitas pessoas então naquele tempo se diziam cristãs, mas não eram. Se diziam, mas não eram. Por quê? Porque apenas estavam seguindo uma ordem do imperador, ou apenas fizeram uma troca, pegando moeda de prata e pão, não, então se eu vou ganhar alguma coisa com isso, beleza. Mas não houve o quê? Novo nascimento. Não houve transformação de vida. Não houve salvação de fato. Você está comigo aí, amém, irmãos? Então, esse foi um problema. Foi um grande problema da igreja naquele tempo. Porque tinha muitas pessoas que se diziam cristãs, mas não eram de fato. Não eram. Então, apesar ali de toda a oposição, porque você veja só, eu quero que você pense comigo, eu estou dando um estudo aqui nesses dias, então você precisa entender comigo. As cartas estavam sendo escritas aos anjos das igrejas, ou seja, aos líderes das igrejas que estavam nesse lugar. E aqui nesse lugar em Pérgamo, então, o Senhor está falando: o trono de Satanás está aí. O paganismo está aí. A igreja foi elevada agora. Isso é perigoso, porque a igreja se tornou uma com a política. Esse é o trono de Satanás, é onde Satanás habita. E aí o Senhor então está escrevendo para a igreja, para os crentes vencedores que estavam naquele tempo, naquela cidade, naquela época, vivendo no meio de tudo isso. E eu fiquei pensando nisso, estudando essa palavra. Falei: rapaz, hoje a gente consegue ver muitas coisas, muitas características disso ainda hoje. Ainda hoje. Então, veja só o que eu quero falar para você, né? Apesar então de toda oposição, tinha irmãos ali que estavam guardando o nome do Senhor e não estavam negando a sua fé. Por isso que o primeiro tópico que eu coloquei aqui é esse: o vencedor aqui em Pérgamo é aquele que guarda o nome e não nega a fé, mesmo no meio de uma situação dessa. Que coisa terrível, irmãos, é quando a igreja tem que servir a Deus no lugar onde existe o trono de Satanás. Há igrejas que estão situadas em lugares onde o diabo trabalha. Claro, o diabo trabalha em todo lugar. O mundo jaz do maligno ainda. Satanás está trabalhando. Mas baseado aqui nessa carta para a igreja de Pérgamo, tem lugares onde as resistências são muito grandes. Por quê? Porque são lugares onde o diabo habita ali. Eu cresci na igreja. Muitas vezes eu vi pastores, né, de vários lugares do mundo, até do Brasil, falando assim: olha, irmãos, lá em tal lugar, o ambiente lá é difícil, é mais pesado. E eu creio nisso, porque está na Bíblia. Eu creio que talvez existem regiões, lugares, onde realmente é mais pesado mesmo, dependendo do nível do paganismo, né, de tudo isso.
Então a primeira condição para ser um vencedor, irmãos, aqui, baseado na igreja de Pérgamo, é guardar o nome e não negar a fé. Muitos de nós somos tímidos, alguns de nós às vezes até somos covardes, porque nós negamos a nossa fé. Coloquei aqui, um exemplo aqui para colocar uma ilustração simples, só para você entender, sobre, por exemplo, pessoas que gostam, por exemplo, de futebol. Eu sei que nem todos gostam, mas tem aqueles que gostam do futebol e torcem para um time e tal. Você já percebeu que muitas vezes você é daquele que gosta de torcer ali para um time de futebol, e aí alguém chega lá e fala mal do teu time de futebol, começa a criticar, começa a falar coisas ruins dele, tarará, tarará. Muitas vezes o que você faz? Você já se levanta e fala, não, peraí, não, nada a ver isso que você está falando, porque você se levanta para defender. Mas às vezes, em relação à nossa fé, em relação à vida da igreja, em relação a Jesus, a fé cristã, a gente ouve absurdos, vê situações e não se posiciona, não fala nada. Jesus aqui está elogiando, Jesus aqui está falando desses irmãos da igreja de Pérgamo, que viveram no meio dessa situação toda, onde a igreja se elevou com a política, se tornou ali a religião oficial, e o paganismo corria solto no meio de tudo isso, mas Jesus está falando, eu sei que vocês são aqueles que guardam o meu nome e sustentam a sua fé. Você está comigo aí nessa manhã? Amém? Então qual tem sido a sua atitude, irmãos? Diante de pessoas que se levantam para falar mal do cristianismo, para falar mal da igreja de Jesus. Nós não estamos nem aí para denominação, placa de igreja, irmãos. Eu louvo a Deus que hoje você se sente em paz e feliz de congregar conosco aqui na Videira, amém. Mas se você for lá na Quadrangular, na Assembleia, aqui na Igreja da Paz, qualquer outro lugar, está tudo certo também, porque tudo é igreja de Jesus. E não temos que falar mal da igreja, da noiva de Jesus, dos cristãos, do cristianismo. Nós precisamos ser como esses irmãos aqui de Pérgamo, que não nega a nossa fé, que guarda o nome, que defende. Amém, irmãos? Nós somos daqueles que vão até o final. Você não pode se calar. É difícil, claro, eu sei que é. Muitas vezes a gente vai ser perseguido, sim, mas os apóstolos foram, Jesus foi. Eles deram a vida por causa da fé. Então nós precisamos nos posicionar. Primeira coisa que a gente pode aprender aqui então, é que o vencedor é aquele que guarda o nome, que não nega a fé. Você está comigo aí, amém? Segunda coisa, em segundo lugar, o vencedor é aquele que é contra tudo o que é contra o Senhor. O vencedor é aquele que é contra tudo que é contra o Senhor. Olha só o que diz o versículo. Ainda nos dias de Antipas, coloca aí, a minha testemunha e o meu fiel, o qual foi morto entre vós. Veja, foi morto, perseguido, foi morto por causa que estava guardando a fé. Aonde Satanás habita. Então quem é o vencedor aqui? Segunda coisa que eu quero falar para você, é aquele que é contra tudo que é contra o Senhor. Então assim como a carta de Éfeso, onde o Senhor Jesus citou ali o nome Nicolaítas, ele fala em que Pérgamo tinha uma fiel testemunha chamada Antipas. Lá em Éfeso tinha os Nicolaítas, aqui tem um camarada chamado Antipas, Então, não há nenhuma menção de Antipas na Bíblia. Na história também não há nenhuma referência a alguém que tenha vivido nessa época com esse nome. Então, o que nós devemos fazer? Do mesmo jeito que fizemos lá na igreja de Éfeso. O significado está no nome mesmo, ok? Então, nós precisamos buscar o que o Senhor queria dizer em relação ali ao nome Antipas. O que significa, Então, vamos lá. Anti significa o quê? É um prefixo de contra, Então, antipático, antidrogas, antibiótico, antibíblico, antiderrapante. Anti significa contra, ok? E paz significa tudo. Então, Antipas significa aquele que é contra tudo. Está comigo aí? Amém, irmãos? Então, mas não é que ele é contra tudo só para contrariar. Não estou falando que é aquele irmão que ele é do contra o tempo todo só para ser do contra. Não, não é isso. Ok? Mas é porque ele fica do lado de Deus e se opõe a tudo, a todas as coisas que são do mundo. Veja, a igreja de Pérgamo aponta então
para a igreja que se une ao mundo, que se conecta com o mundo. Foi a pior época da igreja. Porque o normal da igreja é ser perseguido. O normal da igreja é ir na contramão do mundo. Você está comigo, amém, irmãos? Quando a igreja começa a caminhar junto com o mundo e está tudo normal, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque a própria Bíblia diz, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, não é assim que está lá? O apóstolo João falou. Não tem como a igreja ficar padronizada com o mundo, tem alguma coisa errada. Então o Antipas aqui é aquele que é contra tudo, mas contra tudo o quê? Contra tudo aquilo que está no mundo. Nós precisamos ser os Antipas dessa geração, amém, irmãos? Então o Antipas é aquele que se mantém em pé e fiel a Deus no meio de uma geração que começa a negar a fé, que negam o nome do Senhor. O Antipas é aquele que está indo contra a natureza. Ele vai contra aos princípios do mundo, aos valores que estão cada dia piores, e vai ficar pior mesmo, até Jesus voltar. Mas mesmo no meio do caos que o mundo vai se tornar, até Jesus voltar, ele vai ter a sua fiel testemunha aqui na terra, que é eu e você, os Antipas dessa geração, a igreja. Então, numa época onde muitos acham que ensinar a Bíblia é uma coisa banal, pesada, desinteressante, nós estamos aqui abrindo o livro sagrado e ensinando domingo após domingo revelações que vão fazer de você um crente vencedor. Numa época em que muitos buscam pregações coach, motivacionais, que querem colocar o homem no centro. Você é o cara, você é isso, você é aquilo. Nós estamos aqui para defender o Evangelho. Jesus é tudo, Ele é tudo, tem tudo a ver com Ele, a obra é dele, o sacrifício da cruz. Sabe, isso é ser Antipas, é estar indo na contramão, na contracorrenteza. Quando todos estão buscando um cristianismo superficial, nós estamos falando de algo sério, profundo em Deus. Esses são as fiéis testemunhas, os Antipas. Então ser Antipas é você não conformar-se com o mundo, é permanecer fiel a Deus. Quantos querem permanecer fiel a Deus aqui, irmãos? Esse é o vencedor, é aquele que é o Antipas. Ele é tudo que é contra o Senhor, ele é contra tudo o que é contra o Senhor. O que aconteceu com Antipas aqui, irmãos? Ele foi morto. Se você realmente é cristão e quiser andar com o vencedor, você vai contra o fluxo normal desse mundo, e isso vai assustar pessoas. Isso vai assustar pessoas. Nós vivemos num mundo que não valoriza os valores da palavra de Deus. Olha para cá, as novelas, irmãos, ensinam adultério, estimulam o público a torcer, contra os valores que são de Deus e a favor de valores que são aí do mundo. Enquanto o mundo prega a liberdade sexual, nós ensinamos os nossos jovens a manter um padrão de pureza. Sabe o que nós fizemos aqui como igreja antes de ontem? Nós estávamos falando com os nossos jovens sobre o caminho mais excelente de relacionamento. Mas aí fora, tem que ficar mesmo. Eu vou buscar minha filha na escola, eu fico vendo meninas da idade da minha filha, 12, 13 anos, se agarrando, ficando. O que é isso? Nós somos os Antipas dessa geração. Nós vamos continuar guardando a palavra, aquilo que está na Bíblia, irmãos. Num tempo em que cada vez mais dentro das igrejas se valoriza o título, a adoração a um líder poderoso que resolve tudo porque está mais perto de Deus, nos ensinamentos. Irmãos, isso está errado. Porque cada crente é um sacerdote. Existem líderes dentro da igreja? Claro que existem, sim, nós estamos aqui, mas nós somos iguais. Cada crente é um ministro. Essa é a nossa mensagem, é a mensagem que está no Novo Testamento, irmãos. Meu Deus, como é poderoso isso. Então, se você quer ser um vencedor, baseado aqui na igreja de Pérgamo, não procure falar o que os outros falam, não procure ganhar tapinha nas costas o tempo todo. Às vezes você vai ter que ir na contramão. Às vezes não, na maioria das vezes você vai na contramão. Terceiro lugar, o vencedor é aquele que rejeita as doutrinas erradas. Diga assim, o vencedor, ele rejeita as doutrinas erradas. Vamos ler o texto ali. Tenho todavia contra ti algumas coisas,
Então até agora foi elogio, mas agora o Senhor veio com uma palavra de exortação. Eu tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, Deus aqui faz uma observação contra essa igreja. Ele repreende a igreja de Pérgamo por conviver com doutrinas erradas. Até agora foi elogio. Agora vem uma exortação, que nem lá na igreja de Éfeso. Lembra? Técnica de coach, que nem eu falei para os irmãos, né? Primeiro você elogia, fala dos pontos positivos, mas depois você exorta. É assim. O Senhor agora veio com a palavra de exortação. E Ele repreende a igreja, então, porque estavam convivendo com doutrinas erradas. E qual doutrinas são essas? Pelo menos duas foram citadas aqui no texto. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Olha só os nicolaítas de novo aqui. De novo. Então, quem é Balaão? A descrição da doutrina de Balaão, irmãos, refere-se à história, não vou ler para os irmãos aqui por causa do tempo, mas refere-se à história lá do Velho Testamento, Números 22. No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida. E a Bíblia diz que eles se acamparam ali nas campinas de Moabe. E os moabitas e midianitas ficaram amedrontados. Por quê? Porque eles sabiam que Deus era com o povo de Israel. Eles sabiam. E eles então ficaram com medo. E aí Balaque mandou chamar Balaão, porque a fama de Balaão era que ele era um profeta, e ele era mesmo. E quando o camarada profetizava, irmãos, acontecia. Ele não era de Israel, mas era um profeta de Deus, acontecia. E aí Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Os irmãos conhecem a história? Balaão subiu, quando ele levantava a mão para amaldiçoar, não conseguia, só saía a palavra de bênção. Ele levantava a mão para amaldiçoar, só saía a palavra de bênção. E o mais legal, ficam aspas aqui, né? É que quando Balaão estava no monte, ele estava em cima do monte assim, e o povo de Israel estava lá embaixo, acampado. Os irmãos lembram como é que o povo de Israel se acampava? Quem lembra? Eles eram 12 tribos, divididas em 4 de 3 cada uma, né? E eles ficavam exatamente 3 para cá, 3 para cá, 3 na frente, e essas 3 aqui eram as tribos maiores, então ficava mais comprido. Quando na verdade Balaão olhava lá de cima para amaldiçoar, ele via o povo acampado e a imagem de uma cruz. Porque não tem como amaldiçoar, porque lá na cruz Jesus já levou sobre si toda a maldição. Você crê no Evangelho? Não tem como amaldiçoar. E aí ele não conseguia. Inclusive, irmãos, a Bíblia fala, né, que por ele não conseguir amaldiçoar, ele teve então uma outra artimanha. Ele chegou pro líder ali de Moabe, né, e falou assim, nós vamos ter que enganar eles de outro jeito, porque eu não consigo amaldiçoar esse povo, então nós vamos ter que fazer eles mesmos pecarem. Era no Antigo Testamento, né, irmãos? Então o Senhor vinha com a mão forte e a coisa acontecia. Então eles fizeram uma festa, convidaram na verdade os israelitas, eles foram, começaram a beber, se envolveram com prostituição, e aí por causa desse pecado, a Bíblia fala que 24 mil israelitas morreram. Mas morreram porque ele teve uma outra artimanha, mas não foi porque ele quis amaldiçoar, Deus não deixou amaldiçoar, porque a bênção já estava com eles. A história relata que ele era um profeta profissional. Balaão, ele profetizava, Deus usava, acontecia o que ele falava, mas ele era um profeta profissional, ele era pago para fazer aquilo. Então Deus colocou um anjo. A história conta, que eu não tenho tempo de ler aqui, porque é longa, mas você conhece a história, acredito que a maioria conhece. A história conta que ele estava indo com jumento, com a mula, para subir lá para amaldiçoar o povo, subir no monte lá para amaldiçoar o povo. E aí,
Balaão estava tão obstinado, irmãos, porque veio um anjo para falar com ele e ele não ouviu. E aí a jumenta que ele estava montado, a jumenta ouviu o anjo e ele não. Vou falar um negócio para você, é muito ruim. Quando Deus quer falar com a gente, está nas claras e você não ouve, e até o jumento que está com você ouve e você não ouve, cara. O negócio está feio. A jumenta ouviu, Deus permitiu que a jumenta falasse. Mas apesar de tudo, Balaão não ouviu, irmãos. Nem obedeceu ali o anjo. Ele subiu para amaldiçoar. Mas como eu disse, Deus não deixou. E ele então teve que abençoar. Ele liberou palavra de maldição, mas depois criou uma artimanha para que o pecado entrasse no arraial do povo. E aí, 24 mil israelitas acabaram morrendo. Agora deixa eu te falar, não fique preocupado quando o diabo está atacando você. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque isso é um sinal, primeiro, de que você não está do lado dele. Irmão, tem gente que fala assim, eu não sei, depois que eu me posicionei na igreja, parece que eu estou tendo mais opressão, mas é claro, quando você estava fora, o diabo nem se ligava com você. Você estava de boa, estava tranquilo ali, você não estava dando trabalho para ele, mas agora você se posicionou, você quer honrar a Deus, você quer ser um Antipas, é claro que vai ter opressão, irmãos. E quando isso acontece, você não tem que ficar triste não, se levanta com alegria, porque isso é sinal de que você está do lado do Senhor, sabe? Não fica preocupado com isso, fica preocupado quando Satanás estiver elogiando você, daí você tem que ficar preocupado. Então, como você não pode ser amaldiçoado com palavras, estratégia, cuidado, porque o que o diabo vai querer fazer comigo e com você, é envolver você no mundo. Foi isso que aconteceu lá com o povo. Como na verdade ele não pôde amaldiçoar o povo, porque não tinha jeito, então eles mexeram com a carne dos israelitas, fizeram festas, bebedeira, mulheres. Então tome muito cuidado, Satanás não pode tocar em você, mas ele pode querer influenciar você para cair no mundo, nas coisas do mundo. Lá no Novo Testamento a gente tem 3 aspectos sobre Balaão, né? O primeiro é o caminho de Balaão. Qual que é o caminho de Balaão? Significa aceitar dinheiro para profetizar, aceitar dinheiro, fazer troca com Deus, é fazer do ministério uma profissão. Você sabe, eu sou pastor, né, irmãos? Eu tenho meu salário aqui da igreja para eu viver com a minha família, mas irmãos, essa não é minha profissão, porque para mim, ser pastor é meu chamado de vida, não é profissão, não deveria ser para ninguém, porque eu já vivi tempos onde a igreja não podia me dar nada, e eu continuei sendo pastor, porque não é o dinheiro que me segura no ministério, nem deveria ser isso para você também, tem que ser o chamado da parte de Deus. Você que é um líder de célula, você que é um consolidador, você que vai servir no encontro, a gente não faz por dinheiro, mas Balaão fazia. Isso é ruim. E a Bíblia está dizendo ali então, que lá na igreja de Pérgamo tinha a doutrina de Balaão, significa então que estava entrando nisso. E deixa eu te falar uma coisa, sem condenar a igreja nenhuma aqui, no nosso papel, mas você concorda comigo que ainda hoje, em pleno século 21, existem igrejas e existem líderes, pessoas que vivem o ministério apenas por dinheiro, sim ou não? Concorda comigo, sim ou não? Sim. Muita gente. Muito. Tem gente, é por causa do dinheiro. Mas esse não é o nosso papel, amém, irmãos? Esse não é a nossa realidade. A segunda coisa acerca de Balaão é o erro de Balaão. Pensar que Deus estava irado com o seu povo. Quando Balaão sobe lá para amaldiçoar, ele achou que ele conseguiria. Não, esse povo aí, certeza que Deus tem alguma coisa contra eles e tal, mas o que ele descobriu? Ele descobriu que lá na cruz o Senhor Jesus liberou bênção sobre nós, não dá para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Foi isso que Balaão descobriu. E a terceira coisa é a doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? É o casamento com o mundo, a indiferenciação. O ensino bíblico é que deve haver uma fronteira clara entre o reino de Deus e o reino das trevas. Irmãos, não dá para ser parecido com o mundo. Nós somos diferentes, nós andamos na contramão. A igreja anda na contramão do mundo, você concorda comigo, amém, irmãos? Nós temos um estilo de vida diferente, o nosso padrão de lidar com o dinheiro é diferente, com o namoro é diferente, o padrão é diferente,
o estilo de vida, o espírito é diferente. Muito cuidado com pessoas que às vezes querem equiparar a igreja com o mundo. Não dá, são coisas diferentes. Nós somos os radicais, amém, irmãos? Eu fico feliz, na verdade, porque nós aqui na nossa igreja, a gente incomoda muita gente, incomoda muitos outros crentes, as pessoas falam mal de nós, mas eu fico em paz, porque está certo, nós estamos contra, nós estamos indo na contramão. Isso só significa que nós estamos no caminho de ser antipas, aqueles que são contra tudo que é contra Deus. Aleluia. Você está comigo aí, amém? E para concluir, o Senhor finaliza essa carta, meu tempo está indo já, carta de Pérgamo, fazendo uma promessa. Vamos lá, versos 16 e 17, diz assim: portanto, arrependa-te, senão eu venho contra ti. Na verdade, desculpa, irmãos, eu esqueci de falar, eu falei da doutrina de Balaão, mas eu esqueci de falar que tinha uma outra doutrina lá, que era a doutrina dos nicolaítas. Quase que eu passo batido, isso aqui é importante. Veja, na igreja de Éfeso, não era doutrina ainda, eram as obras dos nicolaítas. Lembra? A Bíblia diz que Jesus era feliz com aquele povo lá de Éfeso, porque eles eram contra as obras dos nicolaítas. Só que agora na igreja de Pérgamo, já não era mais obras, agora era doutrina. Quando você começa a praticar uma coisa que não é certa, que está errada, mas você não para de praticar, vai passando uma geração e vindo outra, e aquilo se torna uma doutrina. E o que eram os nicolaítas, os irmãos lembram? Alguns são os ungidões, e o povão é a ralé. Alguns podem orar, mas o povão não pode nada. Resumindo para você entender, isso é o clero dentro da igreja. Mas isso não é de Deus, isso não está na Bíblia. Irmãos, existem os líderes? Sim, existem os pastores, os líderes, mas eles não são diferentes. A oração do pastor não é melhor que a tua, acredita em mim. Porque cada crente é um sacerdote. Ah, mas o pastor, ele é mais sensível a Deus. Mas por quê? Por que você acha isso? Ser mais sensível a Deus é uma questão de cada um, verdade, porque se você tem mais vida de oração, se você lê mais a palavra, se você busca mais a Deus, é claro que você vai estar mais sensível a Ele. Mas todo crente que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você agora pode sim se tornar você se tornou, não pode se tornar, você já se tornou um sacerdote da parte de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Jesus falou: vocês agora vão orar por enfermos, eles serão curados, obras maiores vocês farão. Não é só alguns, é todos. É todos. Mas por que ele estava falando aqui da igreja de Pérgamo aqui, sobre a questão da doutrina dos nicolaítas? Porque a igreja de Pérgamo aponta para o surgimento da igreja católica, lá em Roma. E você sabe, na base da igreja católica é essa. Quem que são os caras lá dentro da igreja católica? É os padres, os bispos, arcebispos, é isso aí. Os cardeais, o Papa, eles são os caras. E o povo é o povo. Virou doutrina até hoje. Mas nós estamos aqui para ser os antipas dessa geração. Aqui cada crente é um sacerdote, amém, irmãos? Você tem que crer nisso, porque é o que está na Bíblia, não é uma coisa que eu estou inventando, é o que está na palavra de Deus. Você está comigo aí? Então nós precisamos ser contra essas doutrinas erradas. E agora sim, por fim, eu quero falar para você o verso 16. Portanto, arrependa-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A palavra, o julgamento, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto o que o recebe. O maná escondido, vamos lá, meu horário estourou. Vou concluir aqui com os irmãos. O maná escondido é o maná que estava dentro da arca do tabernáculo, lá dentro da arca da aliança. Quem que entrava no Santo dos Santos, aonde ficava a arca da aliança? O sumo sacerdote, uma vez ao ano, era só ele. Então, se você parar para pensar, o maná escondido fala de intimidade, fala de acesso. E para a glória de Jesus, eu acabei de falar para você, vou falar de novo. No Antigo Testamento,
eram alguns que eram sacerdotes. Mas hoje no Novo Testamento, cada crente é um sacerdote. Você tem acesso ao maná escondido. O maná escondido é o próprio Cristo. Jesus disse lá em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. O vencedor é aquele que come do maná escondido, se alimenta de Cristo todo dia, todo domingo no culto, toda quarta, na terça lá na célula. Esse é o vencedor. É um privilégio de intimidade, de desfrute com Jesus. Ele diz então que aqueles que forem vencedores vão desfrutar de um nível maior de intimidade. Agora o texto continua dizendo assim, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que é essa pedrinha branca? Aí você tem que ir para a história. Veja só, uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Primeira coisa, na Bíblia existe um princípio de mudar um nome. Esse é um princípio bíblico. Então, quando Deus mudava a história de uma pessoa, Ele também mudava o nome. Então, por exemplo, lá no encontro a gente fala sobre Jacó, né? O que Deus fez quando Ele teve um encontro com Jacó? Mudou o nome. Ele disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Com Abraão não foi a mesma coisa? Não era mais Abrão, agora é Abraão. Não é mais Sarai, agora é Sara. O apóstolo Paulo também deixou de ser chamado, por Saulo, e agora se tornou Paulo. É assim. A mudança de nome fala de mudança de identidade. O vencedor tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Outra coisa, pedrinha branca também pode incluir vários significados conforme os costumes da época lá em Roma. Porque você tem que entender que o Senhor estava falando então para aquele contexto. O que significava então? Pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Então você está lá dentro de um tribunal, e a pessoa estava sendo julgada. Quando o juiz apresentava a pedrinha branca, significava que ele foi considerado inocente. O Senhor Jesus está falando que o vencedor vai receber uma pedrinha branca. Eu e você somos inocentados de todos os nossos pecados, por causa do sangue do Cordeiro na cruz. Amém, irmãos? Pedras brancas também foram dadas a escravos, que eram libertos para mostrar a sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, eles se tornaram agora cidadãos da pátria celestial. A história conta, eu fui pesquisar isso aqui mais a fundo, que naquele tempo então tinha os escravos. Quando os escravos eles eram soltos, eles ganhavam uma pedrinha branca, muitos penduravam até no pescoço, porque às vezes as pessoas olhavam e falavam que ele era escravo, mas quando eles viam a pedrinha branca, eles sabiam que já não eram mais escravos, já tinham sido libertos. O vencedor é aquele que recebeu a pedrinha branca, como está aqui, já não é mais escravo do pecado, não é mais escravo de nada, porque em Cristo você foi liberto em nome de Jesus. Você está comigo? Foram usadas também pelos romanos, as pedrinhas brancas, como um tipo de ingresso para alguns eventos. Então, existiam alguns eventos lá em Roma, que para você poder entrar no evento, você tinha que ter a pedrinha branca. Jesus então, ele também está baseado no texto, permitindo aos seus fiéis entrarem na presença dele, nas bodas do Cordeiro. Quem que vai entrar lá, irmãos? Quem que vai entrar nas bodas do reino do Cordeiro? Só os vencedores, só aqueles que receberam a pedrinha branca. Também foram dados aos vencedores de corridas, e aos vitoriosos em batalha. Aqueles que venciam corridas, que venciam batalhas, esses também ganhavam a pedrinha branca, porque era o contexto da época, aquilo era importante para a época. Nós somos aqueles que estamos aqui hoje, sendo os antipas, lutando e vencendo, edificando a igreja, e no dia do tribunal de Cristo, o Senhor vai dar para nós, os vencedores, uma pedrinha branca, como sinal de vitória. Eu creio nessas coisas. Você crê nessas coisas, irmãos? A Bíblia é linda demais, eu amo a palavra de Deus. O Senhor, Ele está nos animando e nos tornando dia após dia vencedores. Por isso nós estamos aprendendo aqui nesses dias sobre o padrão do vencedor em cada uma dessas igrejas. Eu quero ser o crente vencedor. O nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar cantando uma canção com você. Essa canção diz assim, sobre a volta de Jesus, porque Jesus está às portas. Você crê que o Senhor está às portas?
Olha só, ontem eu estava ouvindo um podcast, fiquei curioso. Nesse podcast, tem um cara que é brasileiro, mora na Rússia, e ele estava falando assim, que lá na Rússia já está sendo divulgado isso, que até 2045 não vai existir mais morte. E eu fiquei curioso, o cara falando aquilo, eu falei, mas como assim, né? Eu falei, não vai existir mais morte, vai ter a morte física, mas eles vão conseguir pegar a consciência, as memórias, os neurônios do ser humano, e vão passar então para como se fosse um robô, né? Ele falou o nome lá, eu esqueci. A pessoa não morre mais, o corpo vai morrer, mas aquele robô, ele vai viver com a mesma memória, com a mesma personalidade, com tudo. E ele estava falando que eles já estão divulgando, que até 2045 isso é real, vai acontecer. Eu falei, o Senhor não vai deixar isso acontecer. E aí isso me dá um sinal mais poderoso ainda, que significa então, que antes de 2045 o Senhor vai voltar. Porque essas coisas não podem acontecer, porque senão estaria na Bíblia, mas não está. Eu vejo, irmãos, os dias do Senhor se abreviando. O Senhor está na nossa cara, está debaixo dos nossos olhos, todos os sinais da volta de Jesus, irmãos. Quem que vai ser aqueles que vão ser arrebatados? É todo crente, irmãos? É todo crente? Só o crente vencedor. Eu quero fazer parte desse time. Eu quero ter a pedrinha branca, eu quero ser o Antipas dessa geração, eu quero ser contra as doutrinas erradas, amém? Eu quero ter as vestes brancas, né? Nós vamos cantar agora essa canção que diz isso, né? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, e eu estou só te esperando. Eu quero estar preparado para esse dia, amém? Vamos cantar essa canção? Coloca lá. Se você puder, cante comigo. Vamos encerrar o culto declarando essa canção. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós somos os vencedores dessa geração, os Antipas. Diga: o barulho dos teus passos em direção